Glória a Deus. Aleluia. Se você tiver a liberdade, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela: que bom que você escolheu estar nesse lugar nessa noite. Isso. E para que a pessoa do outro lado não fique com ciúme, agora fale para a pessoa do outro lado, né? Que bom que você escolheu estar nesse lugar nessa noite, né? Glória a Deus. Pronto. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu quero incentivar você, né, para o dia 6 de novembro, queridos. Nós vamos ter ali em Blumenau o aniversário da Comunhão Cristã Blumenau, né, onde o nosso querido pastor Roberto é o pastor presidente da igreja, né, o nosso pastor também. A igreja vai estar completando 24 anos e nós queremos prestigiar esse momento juntamente com os irmãos de lá, principalmente você que ainda não conhece a igreja lá, né, faça um esforço para estarmos juntos, né, nós vamos fazer aí uma carreata, vamos juntar o maior número de pessoas possível. E talvez você também não conheça ainda o pastor Pio Carvalho, né, da Comunhão Sábado de Curitiba, uma oportunidade maravilhosa para nós conhecermos o pastor Pio, estarmos com eles ali, né, quero desafiar você. Amém, queridos? Quem já determinou no seu coração que vai, diga amém. Glória a Deus, né? Um bom número de pessoas. Até lá eu acho que os outros também acabam se decidindo por ir e vai ser uma bênção. Queridos, quero compartilhar com você uma palavra. Deus colocou uma palavra no meu coração essa semana. Normalmente, habitualmente, né, Deus me dá um texto e depois em cima daquele texto me dá uma palavra, um pensamento, né? Essa semana Deus colocou primeiro um pensamento, depois Ele me deu um texto, né? Estava conversando, orando ali, né, a Deus, buscando ao Senhor, e Deus falou algo assim muito importante ao meu coração a respeito das decisões que tomamos em nossas vidas. A forma como tomamos as decisões e as decisões que tomamos, e o que nos motiva a tomarmos as nossas decisões. Eu quero ler um texto aqui do livro de 1 Reis, queridos. Eu quero contar aqui uma passagem bíblica, né? Ler uma passagem bíblica que fala a respeito do profeta Elias. E normalmente quando nós falamos do profeta Elias, né? Puxa, Elias, né? O grande profeta de Deus, e, né, o homem que eu já ouvi pastores pregando que ele foi recolhido numa carruagem de fogo, né? Na realidade, ele não foi recolhido na carruagem, a carruagem passou e a Bíblia diz que ele foi recolhido num redemoinho, né? No redemoinho ele subiu aos céus. Coincidentemente, uma carruagem de fogo passou por ali naquele momento. Então, se nós olharmos o texto assim com bastante exatidão, nós vamos saber que ele subiu no redemoinho, não na carruagem de fogo. E às vezes nós olhamos para o profeta Elias e nós dizemos assim: puxa, né, o profeta Elias era um homem de Deus tão grande, né, um profeta de Deus tão poderoso, que Deus mandou um fogo, né, para buscar ele. E na realidade não é bem assim, tem alguns valores aqui que nós precisamos, né, descobrir e aprender através da palavra de Deus. Existe um momento das Escrituras, queridos, onde o profeta Elias, ele toma uma decisão em sua vida, algumas decisões movidos por sentimentos, e nessa noite eu quero pegar um pouquinho desses, né, talvez vou chamar de fraqueza do profeta Elias, e depois, se ele não gostar do que eu estou falando aqui, quando eu chegar lá em cima eu me entendo com ele, né, nós vamos ter uma conversa, eu e ele lá, ele vai poder, né, cobrar de mim o que não estiver bem certo aqui. Mas eu quero, queridos, através dessa palavra, eu quero que você compreenda quão importante é tomarmos decisões. Vou usar como título dessa palavra nessa noite, o renovo em decisões, né? Se você vai anotar, renovo em decisões, ou renovo de decisões. Eu vou fazer a leitura do texto aqui, todo o capítulo 19, e depois desse capítulo 19 aqui eu quero extrair alguns valores, algumas verdades para o seu coração, né? Você pode acompanhar a leitura ou na projeção ou na sua Bíblia, como você preferir, né? Eu vou fazer a leitura aqui na minha tradução. Ela é um pouquinho diferente da tradução da projeção, mas eu quero usar aqui a minha tradução porque ela tem aqui algumas palavras que eu quero pensá-las para nós podermos extrair aqui essas verdades. A palavra de Deus, ela diz assim, 1 Reis capítulo 19. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito
e como matar a espada todos os seus profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer com a tua vida como a de um destes profetas. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitando-se, dormiu debaixo de um zimbro. De súbito, um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou, viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe Deus: vem para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então, um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Ouvindo a Elias, envolveu o rosto na capa e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge Hazael, rei sobre a Síria, Jeú, filho de Nissi, o ungirás como rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Assim partiu Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou Eliseu os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Respondeu-lhe Elias: vai e volta. O que te fiz eu? Assim Eliseu o deixou e voltou. Tomou a junta de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar e nele cozinhou a carne. E a deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Amém, queridos? Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, obrigado, querido Deus, nós louvamos o teu nome, te exaltamos, te engrandecemos. Pai, obrigado porque o Senhor tem sido tão maravilhoso conosco. Quantas são as tuas dádivas, quantas, ó Deus, são as tuas maravilhas. O Senhor nos deu Jesus, nosso amado Salvador. O Senhor nos deu o Espírito Santo, o nosso Consolador. E o Senhor nos deu a sua palavra, palavra que nos direciona, palavra que nos guia, palavra que nos instrui. Pai, existem verdades tão maravilhosas nesta passagem que lemos,
E nós queremos nesta noite, Pai, pedir ao Senhor, permita-nos acessar algumas dessas verdades, Pai, para que o nosso coração seja edificado, para que a nossa fé seja consolidada, Pai. Queremos sair desse lugar diferente da forma como entramos, que possamos aprender nesta noite, Pai, através da Tua palavra, Senhor, as verdades maravilhosas das Escrituras, para que o nosso coração, Pai, seja edificado no conhecimento da palavra de Deus. Pedimos ao Teu Espírito Santo que Ele opere isso em nós. Mas, meu querido, muito obrigado. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, essa passagem aqui, esse momento da Bíblia, o profeta Elias, ele havia acabado de fazer um desafio para o rei Acabe. O rei Acabe era o rei de Israel, porém, ele se desviou completamente dos propósitos de Deus. Ele levantou postes ídolos para adorar, e ele ordenou 850 profetas que consultavam o Deus Baal e direcionavam as escolhas do rei Acabe. Ou seja, ele deixou de lado o rei de Israel, o Deus de Israel, e ele começou a consultar um poste ídolo. E esses profetas, eles, movidos por inspiração, sei lá de onde, eles diziam para o rei as decisões que o rei Acabe deveria tomar. Sabendo disso, Elias vem ao rei Acabe e ele propõe um desafio. Ele diz: olha, rei Acabe, o senhor abandonou o Deus de Israel. Eu proponho um desafio, façamos aqui um desafio. Nós vamos levantar 2 altares, vamos colocar aqui sobre esse altar um holocausto. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Acabe acolheu a sugestão dele, o desafio, chamou os 850 profetas, levantaram um altar, colocaram sobre o altar ali um animal, um holocausto, e começaram desde de manhã cedo a orar e clamar e invocar o Deus Baal, e clamaram, e quando chegou perto do meio-dia, Elias já estava até meio que debochando deles. Ele disse: olha, ora mais alto que talvez ele não esteja ouvindo, ele talvez esteja dormindo, ou quem sabe foi viajar, e fizeram ali todo tipo de invocação e nada aconteceu. Passado o horário do meio-dia, Elias faz uma oração, queridos, de no máximo 5 minutos, talvez nem isso. Ele vai a Deus e ele diz: Senhor, manifesta-te, Senhor, aqui, para que esse povo conheça que Tu és Deus em Israel. Quando ele faz a oração, desce o fogo do céu, consome o holocausto, consome a lenha, consome a pedra, consome tudo que tinha ali. E Elias, então, depois dessa experiência, o povo reconheceu que o Deus de Elias era o Deus verdadeiro. Elias manda matar os 850 profetas de Baal, extermina todos os 850. Acabe, o rei Acabe, ele ficou meio triste, meio deprimido, meio angustiado. Quando ele chega em casa, normalmente quando nós chegamos em casa, a primeira coisa que nós fazemos, conversar com a nossa esposa, contar para ela como foi o dia. Acabe fez isso. A esposa querida dele, Jezabel, ele chega para Jezabel e diz: olha, aconteceu uma coisa, Elias fez isso, Elias fez aquilo. Jezabel se levantou furiosa, chamou um dos seus servos, mandou falar com Elias e disse o seguinte: olha, fala para ele o seguinte, que amanhã, a essa hora, eu vou fazer dele a mesma coisa que ele fez com os profetas. Queridos, Elias, quando ele recebe essa notícia, a minha tradução diz que o versículo 3, dá para pôr o versículo 3 ali? 19:3, e que vendo ele se levantou para escapar. Essa tradução aí não, a minha diz assim, Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Elias teve medo. O mesmo Elias que desafiou Acabe e seus 850 profetas, agora recebe uma mensagem de uma mulher e fica com medo. Com medo tomou uma decisão. Movido pelo medo, tomou uma decisão. Qual era a decisão dele? Ele fugiu,
mesmo depois de Deus ter se manifestado, né, de uma forma maravilhosa, ele foge, vai para Berseba, ele entra no deserto, ele caminha um dia, deserto adentro, sem levar comida, sem levar água, sabendo que ele não teria resistência para voltar esse um dia, para sair de dentro do deserto. Ele disse, olha, né, em outras palavras, assim, eu vou me suicidar. Né? Ele não tirou a sua própria vida, mas ele fez algo ao qual, consequentemente, morreria. Entrou no deserto, caminhou um dia inteiro o deserto adentro. Quando chegou ao anoitecer, ele se deita debaixo de um zimbro, e a Bíblia diz que ele desejou para si a morte. Vou ficar aqui até morrer. Queridos, aí Deus envia ali um anjo, né? O anjo vem, faz ali um pão assado, trouxe água para ele, ele comeu 2 vezes. Depois, com o vigor daquela comida, ele caminha 40 dias, 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Deixa eu pegar aqui alguns valores. Olha isso. Elias havia acabado de experimentar algo maravilhoso da parte de Deus. De repente, uma informação que chega ao seu ouvido produz medo no coração dele, e por causa do medo, ele toma uma decisão. O medo levou ele a tomar uma decisão. As decisões que nós tomamos na nossa vida, elas são importantes, queridos. Mas mais importante do que a decisão, é o motivo que nos leva a tomar a decisão que tomamos. O que nos motiva a tomar a decisão é mais importante do que a própria decisão. Quantas decisões nós tomamos na nossa vida? O meu objetivo, queridos, nessa noite, eu creio que o de Deus também, porque assim Ele colocou a palavra no meu coração, é nós olharmos para as decisões que nós tomamos no passado, que tiveram consequências em nossas vidas, e mudarmos a forma como nós tomaremos decisão daqui para frente. Quantas vezes nós tomamos decisões em nossas vidas movidos por sentimentos? Movidos por situações que nós estávamos vivendo em determinado momento, e depois essa decisão nos trouxe prejuízo. Se nunca ninguém falou, né, se nunca ninguém observou essa parte de Elias, essa fraqueza de Elias, hoje a gente vai explorar um pouquinho dela, para nós podermos aprender algo. Queridos, os nossos erros, nós precisamos aprender com eles. Nós não podemos apenas extrair dos nossos erros a tristeza. Muitas vezes nós cometemos erros, e destes erros, nós ficamos apenas com aquilo que nos entristece. Mas você já percebeu que nós podemos aprender valores maravilhosos através dos erros que cometemos? Isso não é um incentivo para nós errarmos, mas para nós não desprezarmos o valor do conhecimento. As coisas que nós precisamos conhecer, compreender. Os erros nos ensinam. Eu posso aprender com os meus erros, mas eu também posso aprender com os erros dos outros e não cometer os meus. O pastor Luciano Subirá, numa pregação, né, eu estava presente, ele fala assim: irmãos, a partir de hoje, eu só vou cometer erro novo, não quero mais saber de cometer erro velho, né? Chega de cometer erro velho. Se eu cometer algum erro daqui para frente, vai ser erro novinho, né? Eu quero usar aqui, queridos, 3 pensamentos, e dentro desses 3 pensamentos, eu quero conversar com você a respeito da importância de nós tomarmos decisões. Primeiro pensamento, eu quero centrar aqui nesse versículo 3, né? Elias teve medo. Elias teve medo. Formas como nós tomamos decisões. Primeiro pensamento: decisões tomadas por medo. Decisões tomadas por medo. Quantas vezes nós tomamos decisões movidos pelo medo?
Quem tomou a decisão não foi você, foi o medo que tomou a decisão na sua vida. O medo disse o que você deveria fazer. O medo falou para Elias, o medo disse o seguinte para ele: Elias, sai daqui, esquece tudo isso que aconteceu aqui, toda essa manifestação do poder de Deus, esquece isso e foge dessa região. Vai para o deserto e lá no deserto dá um jeito e tira a tua vida. Queridos, quantas vezes nós tomamos decisões, fazemos escolhas movidos por sentimentos e não pela nossa própria, pelo nosso próprio entendimento. Como é importante nós sabermos o momento certo de tomarmos decisões. Deixa eu dar um conselho para você. Nunca tome uma decisão importante no meio de uma situação conflituosa. Nunca tome uma decisão importante no meio de uma situação conflituosa. Vamos errar na certa. Às vezes nós nos encontramos em algumas situações que algumas pessoas nos obrigam a tomarmos decisões. Às vezes os irmãos chegam para nós, olha pastor, surgiu uma oportunidade e essa pessoa me fez uma proposta e eu tenho que dar hoje a resposta para ele, pastor. O que eu digo? Diga não. Não, pastor, mas é uma oportunidade. Diga não. Sem que você tenha consciência do que realmente está por trás da proposta, a resposta é não. As nossas emoções, queridos, elas não podem tomar decisões em nossas vidas. Deus nos fez livres. Essa liberdade, ela nos permite, ela nos dá o direito de tomarmos as nossas decisões, porque as decisões que nós tomamos, queridos, elas determinarão o que será a nossa vida. Às vezes eu converso com os meninos aqui, os mendigos aí na frente. Então eu converso com eles, e dizem, pastor, puxa, eu tomei uma decisão errada, caí na vida. Por mais que eles justificar a condição deles, o que eles são é consequência das decisões que tomaram. As escolhas que fizeram levaram eles para aquele caminho. Você conversa com uma pessoa bem-sucedida, por que ela é bem-sucedida? Porque ela tomou decisões acertadas. Essas decisões colocaram ela num caminho de sucesso. As decisões que nós tomamos, queridos, em nossas vidas, elas vão determinar o que nós seremos. Não adianta eu argumentar e dizer, olha, eu estou passando por essa dificuldade porque tal pessoa fez isso. Não. Eu tomei essa decisão, eu fiz essa escolha. Você já se deu conta que muitos dos prejuízos que nós sofremos ao longo da nossa vida, nós sofremos o prejuízo porque tomamos uma decisão no momento em que nós estávamos irados com algo ou com alguém? Estávamos chateados com alguém, tomamos uma decisão, não deveríamos, e aquilo trouxe um prejuízo exclusivamente para nós. Elias, Deus o havia levantado, Deus o havia posto como um grande profeta sobre a terra. Agora, está certo que não era qualquer mulher, mas uma mulher, a esposa de Acabe, manda um recado para ele, e ele deseja tirar a sua própria vida. Prejuízo para si próprio. Então, primeiro pensamento, decisões tomadas por medo. Diga assim comigo, decisões tomadas por medo de algo ou de alguém. Se as nossas decisões forem tomadas baseadas em medo, certamente suas consequências serão danosas. Guarde isso no seu coração, queridos. Guarde isso. Isso vai servir para toda a sua vida.
para toda a sua vida, a forma como você toma decisões. O versículo 4 diz: chegou, sentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Quando nós olhamos, queridos, quem é o profeta Elias na Bíblia, né? Quando nós examinamos a história dele na Bíblia, quem foi o profeta Elias, não entra na nossa cabeça esse grande homem de Deus querer morrer, né? Desejar a morte. Concebível, né? Um pensamento desse. Os motivos que nos levam a tomarmos as nossas decisões são mais importantes do que a própria decisão. Às vezes nós analisamos a decisão, mas não dedicamos tempo para analisar o motivo que está nos levando a tomar aquela decisão. Qual é o motivo que nos levou a tomar aquela decisão? Às vezes, queridos, o nosso coração, ele, né, por algum sentimento, né, seja de alegria, né, enfim, às vezes nós nos concentramos tanto na decisão e nos esquecemos do motivo que está nos levando a tomarmos aquela decisão. Qual o motivo está nos levando a tomarmos a decisão? O amadurecimento que a palavra de Deus gera em nós deve nos instruir claramente a tomarmos nossas decisões, a forma como tomamos decisões. Por isso que a palavra de Deus declara, isso é muito importante, queridos, por isso que a palavra de Deus, ela declara que na roda de conselheiros há sabedoria. Tome conselhos, converse com alguém. Às vezes algumas pessoas nos procuram, né? Pastor, eu queria muito um conselho seu. Amém, queridos? Vamos conversar. Algumas vezes, a pessoa vem conversar com a gente pedindo conselho, só que a decisão já está tomada, ela já tomou a decisão. Então, ela não está pedindo conselho, ela está tentando argumentar ou justificar a decisão que tomou, né? E daí, quando a gente percebe que a decisão já está tomada, né, querido, não está pedindo conselho, você está me comunicando que tomou uma decisão. Vamos, Deus, né, tenha misericórdia aí nos riscos que estão envolvidos aí nessa tomada de decisão e ver o que vai dar. Às vezes a pessoa, ela vem, né, tomar conselho mesmo, não tomou a decisão, mas ela vem com argumentos, tentando nos convencer que aquela decisão é correta. Ou seja, ela apresenta só os pós, né? Os a favor. Ela não apresenta os contras. Só que como o Espírito Santo de Deus é maravilhoso, né? Ele diz assim: filho, fala para ela se acontecer isso, na decisão dela. E o Espírito Santo vai mostrando. Por amor à pessoa, ele vai revelando, né? E muitas vezes nós ignoramos um bom conselho e tomamos a nossa decisão movidos pelas nossas emoções. Queridos, eu estou falando isso para vocês porque eu já fiz isso, né? Já dei umas cabeçadas na vida, tomando decisões erradas. Eu queria fazer algo e nenhum conselho que eu recebi, bons conselhos, ao contrário. Então é importante a forma como nós tomamos decisões, né? Tomarmos decisões ou fazermos escolhas movidos por emoções frustradas pode nos levar ao fracasso e até mesmo à derrota, né? Derrubamos o que construímos quando tomamos decisões erradas, movidas por emoções em momentos de frustrações. Às vezes nós nos dedicamos tanto a construir algo e de repente, queridos, uma decisão errada derruba tudo aquilo que nós construímos. Um relacionamento, às vezes uma oportunidade de trabalho, de emprego, perdemos porque tomamos decisões inadequadas. Aprenda a tomar decisões não influenciadas pelas emoções, né? Não influenciadas pelas circunstâncias adversas. As piores decisões que tomamos em nossas vidas são aquelas que as fazemos movidos por insatisfação com algo ou alguém.
né? Estou chateado com alguém, estou decepcionado com a pessoa. Esse é o pior momento, queridos, para nós tomarmos decisões. Normalmente essas decisões prejudicam apenas nós mesmos, né? Quantas coisas preciosas que foram prejudicadas por decisões erradas que tomamos. Quantos projetos maravilhosos que foram prejudicados por decisões erradas que tomamos. Para compreender isso, queridos, a importância de tomarmos decisões. Outro fator que motivou Elias a também, nesse caso aqui, não tomar uma decisão, mas ele estava expondo, né, para Deus uma decisão, uma situação dele. Depois que ele caminhou 40 dias e 40 noites no deserto, ele vai e entra numa caverna, o anjo do Senhor vem e fala com ele, né? Vem para fora, Elias, vou conversar contigo. Ele vai lá fora, e aí na conversa dele com Deus, né, o versículo 10 ele diz assim, 19:10, respondeu-lhe ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, os filhos de Israel. Vou ler de novo. Respondeu-lhe ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, só eu fiquei, Senhor. E agora estão tentando matar-me também. Deus, só ficou eu na terra para resolver o problema do céu. Deus, não deixe eles me matarem, Senhor, porque se eles me matarem, não vai sobrar ninguém na terra para resolver, né, os problemas do céu aqui na terra. Aí Deus olha para eles: como é que é? Ficou só tu? É, Senhor, ficou só eu. Eu disse: não, não ficou só tu não. Eu tenho mais 7.000 que também não se dobraram a Baal. Tenho mais 7.000. Queridos, às vezes o nosso excesso de confiança em nós mesmos também nos prejudica nas nossas decisões, na nossa tomada de decisão. Então, segundo pensamento, né? Segunda forma inadequada de tomarmos decisões. Decisões tomadas por excesso de confiança. Decisões tomadas quando nós nos excedemos em acreditarmos em nós mesmos, que nós somos algo que, invariavelmente, queridos, nós nos comparamos superiores a outras pessoas, nos colocamos numa condição em que nós mesmos pensamos que se eu não estiver fazendo aquilo, nenhum outro fará, e que nenhuma outra pessoa vai fazer igual ou melhor ao que eu faço. Elias estava pensando isso. Senhor, só sobrou eu. Mais ou menos, Deus, eu sou o cara. Se eles me matarem, acabou a referência celestial na terra. Eu disse: não, filho, não é isso. Não é exclusivo, né? Ele entrou no deserto e estava se sentindo a última Coca-Cola do deserto, né? Só tem eu aqui. Eu disse: não é assim. Não pensa dessa forma. Imagina a frustração dele quando Deus diz assim: tem mais gente na terra igual a você. Quantos, Senhor? 7.000. Tem tudo isso ainda, Deus? É. Queridos, às vezes nós excedemos, né, no nosso... excedemos exacerbadamente na nossa autoconfiança. E tomamos decisões erradas por conta disso. Quer ver uma coisa? Se eu sair dessa empresa, a coisa nunca mais vai funcionar direito. Porque só eu sei fazer esse serviço desse jeito. Aí de repente entra outra pessoa com salário menor e faz melhor do que a gente. Que cara metido, está fazendo melhor que eu. Como a gente está na igreja, então às vezes a gente pensa que se nós pararmos de fazer o que nós estamos fazendo, ninguém vai fazer igual ou melhor que nós. Aí Deus: não, filho, não é assim. Tem 7.000
para fazer igual ou melhor o que você está fazendo. Esse excesso de confiança, queridos, em nós mesmos, também pode nos tirar do propósito de Deus. Também pode nos levar a tomarmos decisões erradas. Diga assim comigo: decisões tomadas por excesso de confiança. Os motivos que levaram Elias a tomar a sua decisão também foram movidos pela forma como ele pensava a seu próprio respeito. Ele disse: Senhor, só eu fiquei. Só existe eu agora na terra para resolver esse problema do mundo, do planeta, né? O excesso de confiança pode nos levar a pensamentos que sem a nossa presença nada sairá como deveria, né? Ou que somos insubstituíveis. Um dos maiores causadores de fracasso em ministérios é o excesso de confiança em si mesmo. Eu gosto muito, queridos, da palavra de Filipenses 2, né, quando ele diz assim, que não devemos considerar as pessoas, né, que nós precisamos considerar as pessoas maiores do que nós mesmos. E ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Achado na figura humana, né, se tornou servo. Olha isso, Deus criou o universo, fez todas as coisas, né, fez tudo. Ele se reduz à forma humana, e achado na forma humana, ele se humilhou à condição de servo, lavou os pés dos seus discípulos. Lavou os pés dos seus discípulos. Quando ele vai lavar os pés de Pedro, Pedro disse: não, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. Disse: Pedro, se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Senhor, então lava tudo. Ele disse: não, só os pés, vocês já estão limpos pela palavra de Deus. Qual era o entendimento de Pedro naquela hora, queridos? Qual era o entendimento? Nesse tempo, Israel estava debaixo de um domínio romano. Roma dominava toda a região de Israel, o Império Romano. E eles faziam o seguinte: eles escravizavam algumas pessoas, eles tomavam essas pessoas como escravo, inclusive alguns israelitas. E eles diziam assim: com o que você trabalha? Ah, eu trabalho com agricultura. Então você vai ser escravo, né, trabalhando na agricultura. Você trabalha com pecuária, com gado. Então você vai ser escravo trabalhando com gados. Você trabalha com o quê? Eu não trabalho com nada, eu não sirvo para nada, eu não sei fazer coisa nenhuma. Então você vai ficar na porta da casa dos nobres, lavando os pés dos seus visitantes. Quando alguém chegava na casa de um nobre, né, vinha duas pessoas, um com a toalha e outro com a bacia, né, eles vinham abaixadinho correndo, né, na entrada da porta tinha uma cadeira, o viajante se assentava, um dos dois desatava a sandália, né, daquele viajante, colocava o pé dele dentro da bacia, um lavava, o outro secava, amarrava de volta a sandália e os dois saíam. Era um eletrodoméstico humano, né? Não podia dizer bom dia, não podia perguntar como que estava a situação da pessoa, tinha que fazer tudo bem quietinho. Quem não sabia fazer nada, não tinha nenhum tipo de habilidade, ia lavar os pés das pessoas. Queridos, quando Jesus vai lavar o pé de Pedro, Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, tu lavar os meus pés? O Senhor é o Criador do universo, o Senhor vai lavar os meus pés? Ele disse: Pedro, vou lavar teus pés. Não, Senhor, de jeito nenhum, meus pés tu não lava. Quando ele vai a João Batista, para João Batista batizá-lo, o mesmo pensamento, João Batista diz assim: Senhor, eu não sou digno de desatar as tuas sandálias, eu não sou digno de ser teu escravo. Deus pensa dessa forma. Se Deus pensa dessa forma, por que nós pensamos diferentes? Se Deus desceu e se fez servo nosso, por que nós queremos ser maior do que Ele? Andar na contramão de Deus?
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Se esvaziou. Percebe, queridos, como muitos dos erros que nós cometemos na nossa vida, ao tomarmos decisões e ao fazermos escolhas, nós estamos movidos por sentimentos errados. Sentimentos que não são compatíveis com a vontade de Deus. Depois vêm as consequências. O versículo 15, a resposta de Deus para Elias, quando ele vem para Deus, apresentar as suas queixas, e ele diz: Deus, só eu fiquei, não tem mais ninguém na terra, eu sou a última Coca-Cola do deserto. Olha o que Deus fala para ele no versículo 15. Disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo teu caminho, passa o deserto de Damasco, quando lá chegares, unge Hazael, rei sobre a Síria, Jeú, filho de Ninsi, ungirás como rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Deus, mas eu sou profeta na terra. Não é mais, acabou teu ministério. Unge Eliseu. Nós sempre olhamos para essa troca, de uma forma assim, nossa, Elias. Existe aqui, queridos, existe aqui nessa passagem, pelo menos a revelação de algumas fraquezas na hora de tomar a decisão do grande profeta Elias. E Deus disse: a partir de hoje, amigo, o profeta vai ser Eliseu. Ele vai lá, unge Eliseu. Eliseu pede para Deus, uma porção dobrada, uma porção dupla da unção que estava sobre Elias. E Deus faz isso. Deus dá o dobro do que Elias tinha para Eliseu. Se nós contarmos os milagres de Elias, os de Eliseu, eles são exatamente o dobro, em milagres realizados. Eliseu, Deus tinha declarado uma palavra sobre Eliseu, que ele receberia essa dupla porção, e ele morreu, faltando um milagre para completar exatamente o dobro. Eliseu morreu, sepultaram Eliseu, e daí a palavra de Deus não havia se cumprido, porque não foi exatamente o dobro de milagres. Eliseu morreu. Israel, anos depois de Eliseu ter morrido, estava sepultado. Israel estava no meio de uma guerra. Um dos soldados de Israel morre, é ferido, morreu. 4 soldados pegam ele, e no meio da guerra, toda aquela situação de guerra, nós precisamos sepultar esse rapaz, ele morreu, nós precisamos cavar uma cova e enterrá-lo, sepultá-lo. Mas não dá tempo de cavar uma cova na altura devida, vamos cavar uma cova rasa e vamos enterrar ele desse jeito mesmo. Eles cavaram uma cova, queridos, exatamente onde Eliseu estava enterrado. Só tinha os ossos de Eliseu ali. Quando o morto é lançado na cova, que ele tem contato com os ossos de Eliseu, eles lançam ele na cova, jogam um pouquinho de terra, sai correndo. Quando eles olham para trás, ele levanta e sai correndo também. O que aconteceu? Morto, Eliseu realizou o seu milagre, que completou a palavra de Deus, para cumprir a palavra que Deus havia declarado sobre a vida de Eliseu. Sabe, queridos, às vezes a forma como nós tomamos as nossas decisões, ou nós tomamos por medo, ou nós tomamos ela por excesso de confiança, e erramos no resultado esperado. O resultado não é exatamente aquilo que nós esperamos. Qual é então a melhor forma de nós tomarmos as nossas decisões? Qual é a melhor forma de nós tomarmos as nossas decisões? Os versículos 11 e 12
desse capítulo 19, né, conversa de Elias com Deus, o texto ele narra assim, versículo 11: Disse-lhe Deus: vem para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas ou as pedras diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo uma voz calma e suave. Ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na capa e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então o Senhor falou com ele, ele entendeu a mensagem. Terceiro pensamento: a forma correta de nós tomarmos as nossas decisões e fazermos as nossas escolhas, ouvir o Senhor é a melhor forma de decisão. Ouvir o Senhor é a melhor forma de decidirmos, queridos. É a melhor forma de nós tomarmos a nossa decisão. Quando ele chega perante o Senhor, que ele vai tomar conselho com o Senhor, o texto diz que primeiro veio um vento forte. Puxa, Deus está no vento. Não, Deus não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto. Então Deus está no terremoto. Não, Deus não está no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo. Não, Deus não. Aí veio uma voz suave e falou a Elias. E Deus estava naquela voz suave. Sabe, queridos, às vezes nós esperamos, né, uma grande manifestação, um negócio, né, um estrondoso, barulhento. Não, se não tiver barulho, não é o Senhor que está falando, tem que ter barulho. Queridos, Deus fala conosco às vezes lá no nosso secreto. Às vezes Deus fala conosco através da mensagem que um irmão está nos entregando, uma oração que ele está fazendo por nós. Eu sempre procuro, querido, olhar com muita atenção, ouvir, né? Ouvir com muita atenção as orações que as pessoas fazem por nós. Principalmente, né, quando impõem as mãos, estão declarando, liberando palavras sobre a nossa vida. Declarando. Ontem eu estava conversando com o Caleb, e o Caleb estava falando a respeito de orações que ele recebeu, e o resultado dessas orações na vida dele, a confirmação da oração, aquilo que foi orado por ele, e a resposta de Deus para a vida dele. Assim é conosco. Quando Deus fala conosco, quando Deus ministra o nosso coração. Queridos, imagina isso, né? Às vezes essa passagem aqui, ela fala sobre esse mover barulhento, né? Primeiro um vento forte, depois um terremoto, depois um fogo. Mas Deus não estava nisso. Deus estava naquela voz doce, né? Deus estava naquela voz que veio, falou, penetrou no nosso coração. Quando nós dedicamos os nossos ouvidos a ouvir a palavra de Deus, essa palavra, queridos, ela entra no nosso coração, ela muda a nossa vida. Mais importante do que tomarmos a decisão certa, é sabermos que aquela decisão está sendo direcionada pelo Senhor em nossas vidas. Quando nós tomamos uma decisão segundo a vontade de Deus, queridos, uma paz entra no nosso coração. Nós temos a certeza, nós temos a convicção que é Deus que está falando conosco. Não sobra espaço para dúvida. Ele completa, Ele preenche o nosso coração. Ele vem ministrar o nosso coração, Ele vem ministrar a nossa vida com todo o amor do coração dEle. Filho, eu quero falar contigo. Filho, eu quero direcionar a sua vida. A promessa de Jesus, na noite da ceia, quando Ele estava ali junto com os seus discípulos, Ele declara: olha, eu vou para o Pai, mas eu enviarei para vocês um outro Consolador. Um outro Consolador. Quando Ele diz um outro Consolador, Ele está dizendo: eu vou enviar alguém como eu.
um outro Consolador. Jesus era um Consolador. Ele enviou o Espírito Santo, um outro Consolador. Ele vos guiará em toda verdade. Em toda verdade. Queridos, quanto tempo nós dedicamos da nossa vida para ouvir o Espírito Santo falando conosco? Quando que nós pedimos instrução para Ele? Querido Espírito Santo, me ajuda a tomar essa decisão. Querido Espírito Santo, me ajuda a fazer essa escolha. Quanto mais nós o acessamos, menos nós erramos. Quanto mais nós o acessamos, mais nós acertamos nas nossas decisões. Quanto mais nos aproximamos dele, quanto mais dedicamos o nosso ouvido a ouvir as respostas de Deus para a nossa vida, mais exitosos seremos nas decisões que tomarmos. Nós precisamos nos aproximar, queridos, desse Deus que fala conosco, esse Deus que ministra o nosso coração. Ele, apesar dos erros que nós cometemos, Ele não está aí para nos punir, né? Ele não está aí para nos prejudicar. A nossa colheita negativa, queridos, ela sempre será resultado das nossas escolhas erradas. Mas Deus, Ele não fica torcendo para nós errarmos. Ele fica torcendo para nós acertarmos. Ele diz: filho, vem conversar comigo. Vem falar comigo. Vem para a minha presença. Eu quero falar contigo. Eu quero ter um tempo com você. Eu quero ministrar a sua vida. Eu quero ministrar o seu coração. Eu quero te revelar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe a respeito da sua própria vida. Quando nós inclinamos o nosso coração, queridos, a buscarmos a presença de Deus, a descobrirmos em Deus o que Ele pensa a nosso respeito. Deixa eu falar algo para você, querido. Deixa eu falar algo para você. Deus não planeja absolutamente nada na terra sem considerar a sua existência, sem considerar que você existe. Muitas pessoas tomam decisões, esquecem que nós existimos, mas Deus, todas as decisões que Ele toma, Ele considera a sua existência. Você é importante para Ele. Você está nos planos de Deus. Quando Deus planeja, Ele considera quem você é, né? Ele considera a sua existência. Ele olha para você, queridos, Ele valoriza, né, o que nós somos. Esse Deus está procurando aproximar-se de nós. Ele está buscando, queridos, uma oportunidade no nosso coração para fazer parte da nossa vida e para nos ajudar a tomarmos as nossas decisões. Quantos creem nessa palavra? A nossa vida precisa mudar, queridos. A nossa vida precisa mudar. Nós somos tão habilidosos para transferir para outra pessoa a responsabilidade dos nossos fracassos. Temos dificuldade de reconhecermos que tomamos decisões erradas e estamos colhendo os frutos das nossas escolhas. Mas nessa noite, a voz doce que falou com Elias está falando comigo e está falando com você. Filho, eu tenho a direção certa para a sua vida. Eu tenho a forma correta de você fazer as suas escolhas e tomar as suas decisões. Ah, queridos, o Senhor está nesse lugar. O Senhor está nesse lugar. O Senhor está aqui, queridos, e Ele veio nesse lugar porque Ele se importa com você, porque Ele te ama e Ele tem algo novo preparado para a sua vida.
Talvez você esteja triste, abatido, deprimido, como essa face de Elias que provavelmente muitos de nós não conhecíamos ainda. Como esse sentimento do coração de Elias que o levou a fazer essas escolhas movidos por sentimentos que o traíram. Mas nesta noite, esse grande e maravilhoso Deus está neste lugar, com essa voz suave, falando ao seu coração, ministrando a sua vida, liberando sobre a sua vida uma palavra de conserto, de restauração, onde nós poderemos novamente tomar as nossas decisões, não segundo as nossas emoções, não segundo os nossos sentimentos, mas segundo a voz doce e suave que ministra o nosso coração nessa noite. Eu quero orar com você, querido, eu quero abençoar a sua vida, e eu quero pedir ao Senhor para que Ele libere sobre você uma clara direção, para que as suas escolhas sejam acertadas, para que as suas escolhas sejam movidas pelos sentimentos corretos, por aquele que nos direciona. Vamos colocar em pé nessa hora, queridos. Aleluia. Pai, obrigado, Pai. Obrigado pela sua generosidade. Obrigado pelo teu Espírito Santo, Senhor. Teu maravilhoso Espírito. Deus, aquele que nos socorre, Deus. Quando nós estamos tristes, quando nós estamos abatidos, quando nós estamos, Deus, com o nosso coração angustiado, aflito, o Senhor sempre vem ao nosso encontro. Pai, obrigado, Pai, porque talvez nesse lugar, nessa noite, o Senhor encontrou alguém, o Senhor viu alguém, ou até mesmo o Senhor trouxe alguém, ó Deus, a este lugar nessa noite, para receber essa palavra, para trazer alento ao seu coração, para revelar-se a essa pessoa e mostrar para ela que, apesar dos erros que cometemos, o Senhor jamais nos abandona. Pai, eu oro agora, eu peço que o Senhor receba esse irmão, essa irmã em sua presença, Pai, e com a sua doce voz, com a sua doce e maravilhosa voz, possa direcionar, Paizinho querido, esse amado irmão, essa amada irmã, na decisão que ela precisa tomar, que ele precisa tomar. Pai, eu oro agora e declaro que essa decisão não será movida por sentimentos, não será movida por circunstâncias, mas será completamente, plenamente movida pelo desejo do teu coração, Senhor. Pai, eu declaro que toda a intenção das trevas, Paizinho querido, em tentar gerar prejuízo na vida desse irmão, dessa irmã, eu oro agora, eu declaro, Paizinho querido, caia por terra toda armadilha que foi preparada contra a vida dessa pessoa. Deus, em nome de Jesus, caia por terra toda a intenção das trevas, todo enviado das trevas, que veio para gerar prejuízo, que veio para gerar dano, que veio para fazer com que essa pessoa se desvie dos propósitos do Senhor. Eu oro agora e eu declaro, caia por terra nesse momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que este meu irmão, esta minha irmã, tenha clareza celestial, a graça do Senhor sobre a vida dele e dela, Paizinho querido, para tomar essa decisão, para fazer essa escolha. Que o teu Espírito agora toque essa pessoa com graça,
com o poder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo mal caia por terra agora, no nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Obrigado, Deus. Vou descansar em tuas promessas pra mim. Vou confiar, pois tu és fiel. Vou descansar em tuas promessas pra mim. Vou confiar, pois tu és fiel, fiel. Tu és fiel, pra sempre tu serás fiel. Tu és, as tuas promessas são sim, amém. As tuas promessas são sim, amém. Pai, obrigado, Pai. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos abençoa, que nos direciona. Pai, que essa palavra seja no nosso coração, Paizinho querido, um norteador para as nossas vidas, Pai. Obrigado, Deus, que em cada pessoa, em cada irmão, em cada irmã, Pai, essa presença gloriosa possa operar de uma forma maravilhosa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor nessa hora, Deus. Glória a Deus, obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Queridos, talvez você ainda tenha uma dúvida no seu coração, talvez você ainda precise, de uma oração. Pastor, olha, eu preciso que ore por mim. Nós estaremos aqui para orar por você, para abençoar a sua vida, Se você desejar uma oração, vem aqui, nós estaremos orando. No demais, queridos, tenham uma semana maravilhosa, debaixo da graça e do favor do Senhor. Que o Espírito de Deus mova a sua vida, mova o seu coração, e que você possa tomar decisões acertadas em nome de Jesus. Amém, querido? Vá na paz, o Senhor o abençoe. Alguns líderes para nos ajudarem aqui em oração, queridos, em nome de Jesus.